Nós estamos dando continuidade aos estudos das reuniões públicas da nossa casa, muitos de nós através dos canais virtuais, né? Como é o canal YouTube da nossa casa. Meu nome é Leonor Capeluto e eu gostaria de, como sempre a gente faz, iniciar esse nosso estudo, esse nosso pequeno estudo, com uma prece. E eu convido a todos que possamos pensar juntos. Pensar em Deus, pensar no nosso Pai maior, no nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele, pedindo a eles e aos amigos espirituais que abençoe a todos nós nessa hora de estudo e de prece, que possamos buscar sempre essa conexão com o divino, com o sagrado, com a fonte maior que nos sustenta em qualquer atividade que façamos, onde quer que estejamos. Que Jesus e os bons espíritos possam sustentar, esclarecer, acompanhar a todos, e agradecidos nos sentimos por essas oportunidades de estudo e trabalho que possamos iniciar esse breve momento de conversa. Graças a Deus. Já há muito tempo, não só nesse momento de pandemia que estamos vivendo, mas também particularmente mais nesse momento, talvez, né? Chegam a todos nós muitas mensagens, e das mais diversas, de mais fontes, sobre esse momento de transição, espiritualmente falando, né? Sobre a destinação da Terra. No outro dia me mandaram um vídeo, inclusive até engraçado, de um grupo chamado Amigos da Luz, que faz estudos da doutrina espírita com muito bom humor, que era um rapaz como se estivesse num aerocop, né, vendo o trânsito lá embaixo, e ele dizia que o trânsito estava muito entupido por conta da estrada para a transformação, para a regeneração. E aí, como se o âncora perguntasse para ele, mas qual é o prazo, né, disso terminar? E ele diz, não tem prazo, não vai ter prazo, porque aí ele fala, a transformação se encontra na esquina com livre-arbítrio, e isso é uma coisa muito particular. E ele fala coisas interessantes, até engraçadas, né? E aí o cara, não, mas eu li na internet. E aí o rapaz diz, não lê na internet, lê Kardec, né? Sobre esses assuntos, leia Kardec, estude Kardec, né? Porque espíritos superiores não marcam datas, porque têm a sabedoria de saber de que toda transformação, embora desígnios superiores da realidade da lei do progresso nos imponham certas realidades, certas transformações, certas mudanças, como diz na questão do Livro dos Espíritos, depois eu falo o nome, acho que é 783, que fala que a lei do progresso é inevitável, é a única fatalidade dessa existência, é a lei do progresso. Tudo se transforma, sempre para o melhor, embora as transformações possam ser lentas, às vezes imperceptíveis ou bruscas, como verdadeiros cataclismas, pandemias e outros tipos de situações. Então, a nossa pergunta do estudo de hoje, eu gostaria de colocar 3 perguntas básicas. Uma é o que vai acontecer, que é uma pergunta que muitos de nós fazemos, né? O que vai acontecer com o planeta Terra? Qual a destinação da Terra? Que é o nosso estudo, né? Isso que a gente vê aí acontecer é a regeneração que é tão falada, ou estamos a caminho de uma destruição total?
Eu tenho uma amiga que mora hoje em Portugal, ela já morou em vários lugares do mundo, porque o marido dela era piloto de avião, piloto internacional, muito bem conceituado, e ela também foi aeromoça da Vale. Uma das pessoas, se não mais otimistas que eu conheço, a mais otimista que eu conheci ela. A gente se conhece há mais de 50 anos. Então é uma história assim que eu posso dizer, ela é uma pessoa extremamente otimista. E no outro dia, conversando com ela, né, nessa tecnologia de vídeo que a gente pode conversar hoje em dia com pessoas que estão fisicamente longe, ela me perguntava assim, Leonor, o mundo está louco? Ou só eu que vejo tanta doideira acontecer? Isso me chamou a atenção porque ela sendo uma das pessoas, ou a pessoa mais otimista que eu conheci na minha vida, ela fazendo essa pergunta denota que realmente muitas coisas estão acontecendo que nos chamam a atenção. E ela me perguntava, como tu sabe, que a gente estuda a doutrina espírita há muito tempo, ela me perguntava, o que está acontecendo? O que você estuda nos diz sobre isso, né? A Terra vai mesmo se transformar? Sem dúvida, é hora de todos nós nos reinventarmos. A realidade de hoje está provando a necessidade que a gente tem de se reinventar, seja no profissional, seja no emocional, seja na maneira de fazer as coisas, seja na nossa rotina, nos relacionamentos, e relacionamentos conosco, com os outros, e o relacionamento que a gente tem com o divino, né? E aí ela perguntava, você então que estuda doutrina espírita, o que é isso? Então a nossa proposta hoje é conhecer um pouquinho o que Kardec nos traz no capítulo 3 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante a gente falar que a gente vai conhecer, porque estudar mesmo, como diz um psicólogo que é palestrante, que é estudioso da doutrina espírita, que hoje está morando em Londres, Marlon Reikdal, ele fala nas palestras e nos estudos dele que estudar a doutrina espírita é outra coisa. É a gente ler, se aprofundar, parar, refletir. E nesse breve estudo aqui não dá para a gente estudar, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho só o que é dito nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos ver um pouquinho da Gênese, que também fala tão claramente sobre tudo isso. E aí, Jesus, o que nesse capítulo 3 nos fala? Que Jesus estava em Jerusalém já para a época da Páscoa, já tinha terminado a ceia, ele já havia lavado os pés dos discípulos, mesmo porque teve uma resistência de Pedro achando que aquilo não era adequado. E ele dizia, eu estou dando exemplo de serviço, né, ao lavar os pés de vocês. E explica para eles que para onde ele vai, ele não poderia levá-los. E Pedro, então, muito inquieto, sentindo na ambiência toda aquela ansiedade daquilo que estava por vir, não sabia explicar. E Jesus ainda fala com ele daquela tão conhecida passagem de negação, que ele ainda iria negar Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse. E Pedro, angustiado, muito angustiado, sem entender o que estava acontecendo, Jesus fala para ele, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Se a gente for reparar como é uma alma turva, uma água turva, é igual uma alma turva, um coração turvo, você não enxerga além da sua própria visão acanhada. E no caso do medo, é um sentimento muito primitivo, muito natural, mas que quando exacerbado, ele nos turva o coração, nos turva a mente, nos turva o entendimento.
E Jesus continua dizendo então para ele: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, e eu vou preparar-vos um lugar. E é sobre essas muitas moradas que Kardec faz uma excepcional análise em seu estudo, dizendo que a casa do Pai é o universo e que as diferentes moradas são os diferentes mundos que circulam nesse infinito. E que são moradas correspondentes ao adiantamento de cada indivíduo, de cada grupo, de cada coletividade. Mas também, independente da diversidade desses mundos físicos, essas palavras de Jesus também podem muito bem se referir ao estado emocional, ao estado consciencial, feliz ou infeliz ou conturbado de qualquer espírito encarnado ou desencarnado. Então, enquanto uns se sentem tão perdidos, atormentados, sem consolação, outros se sentem pacificados, esperançosos, operosos. E a gente vê isso acontecer mesmo nas mesmas situações. A gente vê isso acontecer com outros, a gente vê acontecer conosco. E a pergunta é, depende de quê? O que determina essa diferença, né? Certamente não é uma questão genética, não é uma questão de ambiente, não é uma questão de cultura. A gente vê isso em gêmeos univitelinos, dois serem completamente diferentes. O Rossando Klinger lembra que até já se foi feita uma pesquisa onde gêmeos chipófagos agem completamente diferentes. Então, não é nem uma questão de um ter ido ter uma experiência e o outro ter tido outra, né? E essa diferença acontece variando ao infinito. Essa sensação do aspecto das coisas, das sensações que cada um experimenta, as percepções de medo, de ansiedade, de pavor, de revolta, de descrença, de paralisação, de agressividade, de apatia, de desânimo, ou de esperança, de alegria, de aceitação, de otimismo, de disposição para a mudança, de coragem, de autodisciplina, de autossuperação, de serenidade. Então, nesses aspectos emocionais, não físicos, a gente também vai perceber essa diferença, né? O padre Fábio de Mello diz que, nesse momento, nós estamos todos na mesma tempestade, por exemplo, mas cada um se encontra num barco diferente, né? E o barco tem muito essa conotação, se é uma canoinha, se é um caique, se é uma lancha grande, se é um cargueiro, um transatlântico, o tipo de conforto que a gente sente para enfrentar a tempestade. E do ensino dado pelos espíritos, a gente observa que essas condições dos mundos são sempre ligadas ao adiantamento, ao grau de adiantamento dos seus habitantes. Há aqueles inferiores em relação à Terra, e isso é sempre uma questão de comparação, de relatividade, e há os intermédios, né? A característica dos planetas intermédios são aqueles onde mistura-se o bem e o mal, né? Predominando um ou outro. E aqueles mais superiores do que a Terra. Kardec faz uma análise, uma divisão que é puramente didática, tomando por base algumas matizes mais salientes, dividindo em 5 essa classificação. Então, ele fala em mundos primitivos, que são aqueles destinados às primeiras encarnações da alma humana. Ele fala de mundo de expiações e provas, que é quando ainda domina o mal, por conta de falta de conhecimento, de ignorância e de rebeldia mesmo à lei de Deus. Ele fala, por acaso, e não é por acaso que nós somos classificados como esses
planeta de segunda categoria. Nós temos os mundos de regeneração, nos quais as almas têm ainda muito que aprender. Ainda têm encarnações em corpos perecíveis, mas já conseguem um pouco de paz, porque o bem e o mal já vão se equilibrando. Temos os mundos ditosos, e aí o bem sobrepuja o mal completamente. O que deve ter de mal é irrelevante. E os mundos celestes ou divinos, esses é onde se reúnem os espíritos depurados, os chamados espíritos puros, e isso é onde reina totalmente o bem. Bem, então já falamos da onde a Terra se encontra, né? E todo mundo que encontra, todos os mundos, todos os planetas que alcançam um grau de amadurecimento relativo, sobe um degrau. É como todos nós na escola. Aprendemos as matérias daquele ano letivo, estamos capacitados a ir para um ano onde as situações são mais complexas, onde o nosso conhecimento se amplia, onde passamos inclusive a ter mais facilidade de compreensão e de atuação e de solução de problemas. Então a gente pergunta, mas ao mesmo tempo já responde. O fato de estarmos na segunda categoria, nessa divisão didática que Kardec faz, explica por que tantas misérias humanas na Terra, no nosso planeta. Né? Pelo ensino dos espíritos, é a segunda numa escala de 5. Então a gente ainda não está nem no meio. Então, não deveríamos, não mais, uma vez sabendo disso, nos admirarmos tanto de que a Terra haja tanta ainda maldade, misérias e enfermidades de toda a natureza. Mas a gente não deve considerar que a humanidade toda está na Terra, alguns de nós, né? Kardec explica isso muito bem quando fala que se a gente for visitar o bairro de uma cidade, a gente não pode classificar os habitantes daquela cidade pelo aquele único bairro. Se a gente for visitar um estado, um país, como por exemplo o Brasil enorme, nós não podemos classificar o país inteiro pela qualificação de um estado. Pela superioridade de certas inteligências e muitos dos seus habitantes, indica que a Terra não é mais um mundo primitivo, destinado à encarnação das primeiras experiências. Muitos, aliás todos, já trazem qualidades inatas que constituem prova do que já foi aprendido, já foi realizado de progresso em outras experiências. Outro dia eu vi um filme de um garotinho de 3 anos tocando violino com a orquestra. Eu, durante um tempo, estudei piano na minha vida, cheguei a fazer alguns concertos com orquestra. Gente, tocar com orquestra é muito difícil, por várias situações. Uma coisinha de 3 anos, tocar com orquestra, é inevitável que a gente veja que essa pessoa, aquele espírito que está ali, hoje com 3 anos, já tem esse tipo de aptidão construída, né? E outros tantos exemplos. Então, mas a gente também ainda mantém muitos vícios, numerosos vícios, né? Que constituem um índice ainda também de grande imperfeição, principalmente no âmbito moral. Quando a gente fala planeta de provas e expiações, os espíritos nos dizem que nem todos os espíritos que encarnam na Terra vêm para cá por conta de expiação. Os espíritos em expiação, eles dizem,
se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Ou seja, não é a maioria. Então, a maioria de nós estamos aqui para o aprendizado de provas. Agora, Kardec também diz que a expiação é o fato, muitas vezes, de apenas estarmos encarnados e termos que lidar com todas as vicissitudes de estarmos encarnados. Isso é uma condição expiatória do espírito que precisa da encarnação em corpos materiais, e vamos precisar muitas, para ascender nas escolhas morais, da inteligência e do sentimento. Então, isso é uma variedade infinita, mesmo na Terra, que talvez um traço mais comum, além da expiação, um traço comum seja essa rebeldia à lei de Deus. Todos nós somos muito rebeldes ainda à lei de Deus. Muito. E talvez esse seja o nosso grande, maior aprendizado. Reparem, essas classificações serão sempre relativas, porque o mundo é superior ou inferior sempre quando a gente se reporta a um ou outro, né? E a gente podia dizer assim, nossa, mas onde está a justiça divina numa situação assim que permite, né, que espíritos se concentrem em um lugar onde tem tantas dores, tantas misérias, tantas doenças? Se a gente for olhar para a natureza, mesmo no planeta Terra, como é que a gente vê tudo que está plantado, tudo que cresceu nessa natureza, cresceu a partir de uma semente fechada em seu núcleo, que para crescer e estar hoje do jeito que a gente vê, foi capaz de romper a sua casca e o peso do próprio terreno acima de si mesmo, apenas pelo instinto de busca da luz. Então os espíritos dizem que também o ser humano, no âmago da nossa consciência, existe latente essa semente de lucidez, de bondade, de aspirações superiores, que é uma intuição que é mais ou menos desenvolvida, dessa força superior, que a tudo vivifica, a tudo provê, a tudo renova e a tudo sustenta. Eu gosto muito do que está escrito numa passagem da questão 1006 do Livro dos Espíritos, que nos fala, é a irresistível necessidade que o espírito tem de sair da inferioridade e se tornar feliz. Então é como a semente. A gente é em busca dessa felicidade, em busca desse progresso, em busca da paz, em busca da plenitude. A gente vai rasgando aos poucos essa casca dura ainda que nos envolve, o sentimento, o coração e o entendimento. Vai nos colocando cada vez mais dóceis e submetidos a essa vontade divina que é de todo bem. Esse instinto, mais cedo ou mais tarde, busca a preparação e a ascensão. Nós já ouvimos dizer que a Terra é um hospital, é uma penitenciária, é uma escola. Kardec faz essa análise também muito interessante. Que se a gente fosse no hospital, se a gente vai hoje no hospital, não tem gente saudável lá, internada, tem doentes. Se a gente vai numa penitenciária, tem pessoas lá dentro que infringiram a lei. Numa escola, os que estão lá estão estudando, querem estudar, buscam estudar. Então a Terra é tudo isso, né? Porque aqueles que já estão saudáveis, aqueles que já estão de acordo, alinhados com a lei, aqueles que já sabem, não estão mais
em penitenciárias, em hospitais, em escolas, já passaram para um outro patamar. Mas vamos lembrar, todos os que se curam saem do hospital. E é uma alegria. Hoje em dia, com a pandemia, cada um que sai do hospital é uma alegria na saída do hospital, na recepção, na chegada em casa. Tem gente que faz festa com bola quando o familiar volta para casa. Eu tive um amigo, por exemplo, que ficou 8 meses no hospital. Primeiro ele estava acompanhando a esposa, e a esposa faleceu, e ele, contaminado com a bactéria que a esposa tinha, emendou em Covid, não sei o que, ficou 8 meses. Agora ele está em casa. Ontem ele me mandou um vídeo, ele andando de máscara, andando, mostrando como ele está bem. Falei para ele, você está um espetáculo. É muito bom vê-lo assim. Então, todos os que estão no hospital se curam, saem. Todos os que estavam na prisão e cumprem suas penas, saem. E os estudantes que se formam galgam novos conhecimentos. E aqueles, então, que chegam a um grau superior, as condições de vida moral e material são muitíssimos diversas daqui da nossa Terra. Os que encarnam lá não estão mais sujeitos a necessidades e doenças do corpo material. Os sentidos são mais apurados, há uma percepção mais apurada dessa realidade divina, da realidade das leis divinas. A morte, inclusive, deixa de causar tanto pavor, porque já se sabe ser uma transformação que, nesse caso, pode ser para o bem, sempre para o bem, aliás, sempre para o bem. A gente ainda não se convenceu disso, mas a gente tem que repetir para se convencer. E ele nos dizem também, já não tendo mais a matéria compacta a restringir, essa lucidez se amplia e coloca o espírito em quase permanente emancipação, com essa transmissão de pensamento livre. As relações, essas são sempre amistosas, não são perturbadas pela ambição, pelo poder, pela cobiça. Gente, olha que bênção. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. A superioridade moral e intelectual é estabelecida apenas pelo mérito, pela conquista íntima de cada um. E todos em volta respeitam, porque para a autoridade moral e intelectual, o outro se curva com naturalidade, sem constrangimento. Até porque os que conquistam isso não procuram se elevar acima dos outros, apenas sempre e acima de si mesmo, buscando sempre o aperfeiçoamento. Quer melhorar sempre. Mas interessante que isso não lhe constitui um tormento. Essa necessidade de aperfeiçoamento não é um tormento, porque sabe que cada um vai fazer no seu passo, desde que você esteja espontaneamente sincero com a sua realidade, consigo próprio, com a sua essência. E é claro que para isso a gente precisa buscar o autoconhecimento, para a gente saber qual é a minha realidade, o que é real, verdadeiro e essencial em mim. Né? O laço de fraternidade nessas situações une a todos. E eles dizem até que possuem bens, mais ou menos quantidade, sempre conquistados por meio do seu próprio mérito, da sua própria inteligência e do seu próprio trabalho. Mas ninguém lhe falta para ninguém falta o necessário. Ou seja, o que se cada um constrói pelos laços de fraternidade, isso é dividido com todos. Mas dividido na medida de não impedir que o outro cresça, não infantilizando a necessidade do outro.
Isso são características de espíritos superiores. Entretanto, esses lugares não são orbes privilegiados, porque não tem parcialidade nas leis divinas. Todos que estão nessa situação conquistaram pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelos seus deveres, pelo cumprimento dos seus deveres, para chegarem a tal situação. A conquista se dá sempre pelo esforço e pelo trabalho. Então, antes de chegarmos a essas condições, a gente vai estagiando e transformando o nosso mundo para condições melhores, para os chamados mundos de regeneração. Por isso é que não tem data marcada, não é um evento que vai transformar. Ao longo do tempo já foram vários eventos, várias situações, o dia a dia, o cotidiano, sem grandes abalos, sem grandes traumas, mas eventualmente grandes traumas acontecem no intuito do aceleramento, da aceleração, aceleramento está errado, na aceleração do progresso, porque mobiliza mais internamente. Então, se a nossa pergunta é, e aí, nós vamos virar planeta de regeneração? Essa é a destinação da Terra? É a destinação da Terra, mas o prazo vai ser qualificado, escolhido por cada um de nós na sua transformação individual, fazendo com que a coletividade assim se espelhe essa transição e essa regeneração. Não é numa varinha de condão, não é num desígnio de uma lei, não é num desígnio de um decreto. Abre, fecha, abre de novo, fecha de novo. Não, a regeneração é de dentro para fora e está na área do livre-arbítrio. Agora, as situações externas nos empurram através de muitas experiências, às vezes dolorosas, sim. Mas a transição é esse período de transformação. E nós estamos passando, sim, por um desses períodos. Já tivemos outros, vamos ter outros, mas esse é um período bastante claro de aperto para o afunilamento dessa transição. E Santo Agostinho, em 1862, dá uma mensagem que está nesse capítulo 3, dizendo que de orbe expiatório o planeta se mudará para a regeneração. Isso foi em 1862. De lá para cá já apareceram várias situações, muitas vezes em lugares específicos, em culturas específicas, em continentes específicos. Quando vem pandemia, aí é o mundo inteiro, é o orbe inteiro, é o planeta inteiro experienciando essas dificuldades e essas propostas de transformação. No livro A Gênese, no capítulo 18, eu vou me dar o direito aqui de ler, porque, uma parte pelo menos, porque eles dizem, Kardec diz assim, nós são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido devem entender essas palavras? Eles dizem, para os incrédulos, nenhuma importância. Para os crentes muito, vamos dizer assim, extasiados, acham que é uma coisa sobrenatural e mística. E Kardec diz, nenhuma das duas situações. As duas interpretações são errôneas. Ele diz assim, ó, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso,
progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente. Fisicamente, o planeta ha experimentado transformações ao longo do tempo que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável. Vamos lembrar que o nosso planeta já foi uma bola de fogo, já foi uma bola de neve, e hoje tem um pouco, o centro do planeta ainda é fogo, e partes é neve pura, gelo, e tem tantos outros lugares habitáveis. Ele diz, moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Então é assim que a gente faz a transição, desenvolvendo a inteligência, aprimorando o senso moral e abrandando os costumes, visando maior fraternidade. Pelos esforços, que aí a gente, pela inteligência, vai saneando as regiões insalubres, vai ajudando na saúde, né? No saneamento, na educação, nas comunicações, vai tornando a Terra mais produtiva. Então, a questão que eu falei lá no início do Livro dos Espíritos é mesmo a 783, quando ela nos diz, de duas maneiras, esse progresso acontece, uma lenta, gradual, quase insensível. A outra é caracterizada por mudanças bruscas. Então, a lei do progresso acontece destas duas maneiras. Uma lenta, gradual. A outra, de outra maneira, caracterizada por mudanças bruscas. E a cada uma corresponde um tipo de movimento ascensional. Ele diz assim, ainda na Gênesis, voltando na Gênesis, esses movimentos subordinados contra as particularidades sempre do livre-arbítrio são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos a leis como os que se verificam na germinação. Lembram daquela coisa da semente que força para buscar a luz no crescimento e na maturidade das plantas. Por isso que o movimento progressivo se efetua e às vezes é só de modo parcial, limitado a uma nação e uma raça. E de outras vezes, como atualmente, é universal, está sendo universal. Ainda na Gênese, Kardec nos diz que nós já temos realizado até o momento incontáveis progressos, né, com a inteligência, nas ciências, nas artes, no bem-estar material, mas que resta-nos um imenso progresso a realizar, que é o de fazerem entre nós reinar a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que nos assegurem o bem-estar moral. Já não é mais somente desenvolver a inteligência, mas elevar o sentimento. Então, é hora da gente trabalhar no nosso sentimento, para irmos para esse mundo de regeneração, que sem dúvida, nesses mundos ainda estamos todos e estaremos todos sujeitos às leis da matéria. Ainda vamos experimentar paixões, mas não teremos mais tanto esse orgulho, essa inveja, esse ódio. Teremos mais equidade nas relações sociais. Ainda não a felicidade perfeita. Ainda temos que suportar provas, porque estamos no caminho. Lembra? Terceiro estágio. Mas comparados à Terra, garanto que todos nós já gostaríamos de estar. Já ficaríamos bastante alegres e pacificados de estarmos num mundo de regeneração. Mas vamos lembrar, em mundos assim, ou em mesmo aqui, quando achamos que já estamos muito bem, continuamos ainda falíveis.
porque o espírito do mal, o mal, ainda não perdeu seu poder sobre nós. E nós abrimos brechas para esse mal. Então, avançar não avançar é recuar. E se o homem não tiver firmado bastante essa senda do bem, sem a ilusão da perfeição, e aí a gente se pergunta, meu Deus, então, qual a ação para isso? No livro Fonte Viva, no capítulo 137, chamado Atendamos ao Bem, o Espírito Emmanuel comenta que ele nos diz o como, né? Não só pelas palavras, que podem ser maravilhosas e são úteis, não só pelo crer, não só pela crença, que é importantíssima, a fé é importantíssima, mas que muitas vezes pode parecer apenas um êxtase inoperante. Em todas as circunstâncias do apostolado de amor, Jesus procurou buscar nas criaturas, não se importava com a forma do pensamento religioso, mas ele sempre quis buscar e exemplificar a bondade humana. Gente, então além das palavras, além da crença, da fé, das afirmações de fé, das frequências a cultos, que é de tudo de suma importância, podemos guardar no coração a necessidade do fazer, de sentir a bondade, de ajudar, na medida do seu possível. Ele nos diz assim, Emmanuel nos diz, a boa nova não prometia paz aos que calejassem joelhos nas penitências incompreensíveis, nem nos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, o que acontece lá, o que não acontece lá, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem a bondade, o amor, em nome de Deus. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros em seu nome, a pretexto de glorificá-lo, ou que os que lhe oferecessem cultos em lugares lindos e maravilhosos, em templos de pedra ou ouro, como Emmanuel diz aqui. Mas sim afirmou que o menor gesto de bondade, vou repetir, o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a Ele próprio. Então, meus amigos, essa é a maneira de nós já podermos viver ainda hoje momentos, realidades de regeneração, que é o destino de todos nós e o destino da Terra. Cada um fazendo o que pode, da maneira como pode, visando sempre nessa situação como viver a bondade em relação a mim, em relação ao outro, como aprender a respeitar o outro. Isso é bondade. A ser compassivo, ser tolerante, ser pacífico, a não ser o julgador de quem quer que seja, a relevar as dificuldades que o outro tem. Tudo isso são aspectos de viver a bondade no coração, não só a doação material, mas a postura interna de bondade. Muita paz a todos, um bom dia, que possamos nos afeiçoar a vivermos assim. Graças a Deus.